Olá, tudo em paz? Dando continuidade à nossa aula de Sociologia, fechando o primeiro bimestre. Relembrando aqui que na última aula nós falamos de trabalho, seu significado, os modos de produção, o sentido, as origens do termo trabalho e o trabalho na perspectiva do sistema capitalista. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, a relação entre trabalho e as tecnologias. Nós vivemos na chamada terceira revolução industrial, ou há quem diga inclusive que nós estejamos já na quarta revolução industrial. A revolução do conhecimento, a revolução das comunicações, né, a revolução de todas as tecnologias mais avançadas, a era 5G, a era digital, a era da chamada inteligência artificial. E as relações de trabalho não estão de fora desse processo, muito pelo contrário, né? Então, hoje a automação toma de conta das relações de trabalho, né? Se fala inclusive do desemprego estrutural. É necessário dizer que a tecnologia, esses avanços técnicos científicos são aliados sim do sistema produtivo. Nós avançamos muito, né, nesse quesito. Porém, né, como toda criação humana tem suas vulnerabilidades, e dentre essas vulnerabilidades podemos citar o exemplo do desemprego que a automação tem causado em muitos países. Infelizmente, esse impacto é maior nos chamados países subdesenvolvidos, causando o chamado desemprego estrutural. Mas o desemprego estrutural está diretamente ligado ao nível de educação, de aperfeiçoamento, de qualificação promovido pela educação que esses países mais pobres deixaram de fazer no decorrer de sua história. Então, hoje se fala muito em flexibilização da mão de obra, né? Sem ser necessário, o que seria essa flexibilização da mão de obra? Seria a flexibilização das leis trabalhistas, a flexibilização da carga horária de trabalho, o trabalho home office, né, que agora nesses tempos de pandemia se tornou o prevalecente do predominante, né? Inclusive também reformulações nas leis trabalhistas, nas conquistas históricas de alguns trabalhadores, né? A gente cita o exemplo das reformas trabalhistas e previdenciárias que alguns países estão fazendo. É o exemplo do Brasil, né? Que nos últimos 2 anos tem governos federais, estaduais e municipais têm proposto, às vezes até de maneira impositiva, de maneira autoritária, as reformas, né, nesses setores, né, que tiram direitos, que acabam sacrificando a vida de trabalhadores, né? Um outro aspecto importante também diz respeito à informalidade, né, da mão de obra no nosso país, trazendo aqui para o Brasil, que essa informalidade, muitos trabalhadores perdem emprego no setor secundário, na indústria, por exemplo, na própria construção civil, perdem emprego no setor primário porque a automação chegou ao campo e aí vão para as cidades, vão para os ambientes urbanos, fazer bico, trabalhar na informalidade, como é o caso do espetinho, do vendedor ambulante, de determinados serviços que não tem vínculo empregatício. Então isso é muito grave, isso é um problema da nossa geração, desse novo mundo do trabalho, desse novo formato das relações trabalhistas. Então, nesse novo contexto do mundo do trabalho, nos tempos contemporâneos, cabe aqui algumas reflexões. Qual o novo perfil do trabalhador nos dias atuais? Qual o papel, por exemplo, dos sindicatos nesses novos tempos, nessa nova realidade do mundo do trabalho? A inserção da mulher no mercado de trabalho. Então são algumas reflexões, por exemplo, começando pelo novo perfil do trabalhador. O trabalhador de 50, 100 anos atrás, o operário clássico, era aquele indivíduo que conseguia um trabalho, passava anos e anos desempenhando uma só função e se aposentava e pronto.
aquela atividade monótona, repetitiva, reduzida àquela tarefa específica a qual ele se propunha fazer e pronto. Só que hoje o novo perfil do trabalhador exige uma qualificação permanente do operário, exige o manuseio de uma maquinaria, de uma parafernália tecnológica cada vez mais apurada. Porque, inclusive, para qualquer atividade que se venha a se propor fazer no mercado de trabalho, as tecnologias estão presentes, o computador está presente, os sistemas estão presentes, a máquina, o digital. Então, esses equipamentos eles estão em todas as linhas de produção. E ele precisa ser múltiplo, a exigência é essa. Múltiplo, versátil e permanentemente aberto às adaptações impostas pelo mercado. E por conta dessa flexibilização, de certo modo, essa crise no mundo do trabalho, que não deixa de ser uma situação delicada, né? Os sindicatos, os movimentos sociais em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores, de certo modo, eles se fragilizam porque eles precisam fazer acordos com os empresários, precisam abrir mão de alguns direitos para garantir os empregos, para garantir os postos de trabalho. E o movimento acaba perdendo aquela essência de luta, de enfrentamento, né? No sentido da dialética, de conquista, no sentido de reivindicação. Então, esse novo mundo do trabalho, né, nessa correlação de força, acaba tornando o trabalhador, dando a condição precária, né, impondo a condição precária ao trabalhador, é chamada precarização do trabalho. Né? Então, os sindicatos têm esse desafio nos dias atuais, de se manterem vivos e ainda numa batalha ferrenha, manterem algumas conquistas alcançadas no decorrer da história, né? Da história do mundo do trabalho.